para o capítulo da história e da revelação em que Jesus ele revela a sua palavra para o apóstolo João. O apóstolo João, que foi desterrado, que foi deixado numa ilha de Patmos, e ele tem a revelação do Apocalipse, e lá o Senhor mostra as coisas que devem acontecer, e ele deixa registrado no capítulo 1, versículo de número 3, bem-aventurado aqueles que ouvem, guarda, medita a palavra desta lei, porque o tempo está próximo. Então João tem a revelação do Apocalipse. No capítulo de número 2 e o capítulo de número 3, a Bíblia ela vai revelar justamente a parte da revelação para as 7 igrejas da Ásia Menor. E estas igrejas da Ásia Menor têm uma revelação muito gloriosa para cada igreja, traz uma revelação bendita, santa e poderosa pelo poder da palavra do Senhor. A Bíblia diz que a revelação vem justamente para as igrejas que servem ao Senhor, né? Que é Éfeso, Esmínia, fala da igreja de Pérgamo, fala da igreja de Tiatira, fala da igreja de Sardes, fala da igreja de Filadélfia e fala da igreja de Laodiceia. Hoje nós iremos falar sobre a terceira parte deste ensino. E eu quero ler com os irmãos o capítulo 4. Como nós falamos o capítulo 1, capítulo 2 e o capítulo 3, nós vamos entrar agora na parte da escatologia, que vai trazer os ensinamentos profundos acerca da revelação de Jesus ao apóstolo João. Então, no capítulo 4, versículo 1, você pode acompanhar comigo, está escrito assim, ó: depois destas coisas, é bom nós entender aqui que depois destas coisas, que coisas são estas? É justamente a revelação de Cristo a João na ilha de Pátimo, a revelação de Jesus Cristo para as 7 igrejas da Ásia Menor, e agora vem estes acontecimentos. Então, depois destas coisas, versículo 1, olhei e eis que estava uma porta aberta no céu. E a primeira voz que, como de trombeta, ouvia falar comigo, disse: sobe e mostrar-te-ei as coisas que depois devem acontecer. E logo fui arrebatado em espírito, e eis que o trono estava posto no céu, e um assentado sobre ele. Olha só, o capítulo 4, ele começa agora justamente com essa revelação. O Senhor abre a porta da revelação, leva a João justamente a visão do grande trono do Senhor, e diz a Bíblia Sagrada que o Senhor vai se revelar a ele acerca da sua vontade. É bom nós entendermos esse processo da escatologia, porque trabalha em parte. Como nós falamos da parte histórica, nós falamos da parte da revelação dos 7 livros, a escatologia ela trabalha por período, por tempo, justamente para acontecer a profecia, porque o livro de Apocalipse é o livro da profecia, e vai trabalhar com eventos escatológicos. Então, você vai perceber que esses eventos vão acontecer. Embora nós estamos vivendo os sinais dos últimos dias, estamos sentindo as dores de parto, diz a Bíblia Sagrada que o primeiro evento que há de acontecer em cima da terra é justamente o arrebatamento da igreja, que passa por 2 processos, e hoje nós vamos falar do arrebatamento da igreja e a ressurreição dos mortos. E eu quero usar como pano de fundo a primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 4 e o versículo de número 13. Todos conhecemos o capítulo 4 de 1 Tessalonicenses, que Paulo ele tira agora a dúvida do coração dos tessalônicos, que estavam preocupados porque algumas pessoas da cidade estavam morrendo, e eles estão preocupados com estas mortes agora. E Paulo vai trazer uma revelação acerca do arrebatamento. Versículo 13, 4:13. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem no Senhor, daqueles que já partiram, daqueles que já morreram,
para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Esta esperança aqui é justamente o arrebatamento da igreja. Paulo está dizendo: não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca daqueles que partem para o Senhor. Porque Paulo sabe que nós somos consolados por todos aqueles que partem no Senhor, nós somos consolados pela esperança. A esperança do arrebatamento da igreja do Senhor. Ou seja, o cristão, ele não morre, ele parte. Ele parte para a glória. E a Bíblia vai dizer no versículo 14: porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus o tornará a trazer com ele. Olha o versículo 15: dize-me, pois isto pela palavra do Senhor, que nós os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com a voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles na nuvem, e vamos encontrar nos ares o Senhor, e assim estaremos para sempre com ele. Esta é a esperança do arrebatamento. E aqui você vai perceber que Paulo, ele fala desse evento do arrebatamento e trabalha por parte, porque a primeira situação que Paulo vai revelar está aí no versículo de número 16. Você vai perceber que Paulo vai falar sobre o alarido, Paulo vai falar sobre a voz de arcanjo e Paulo vai falar sobre a trombeta de Deus. Esses são os sinais, justamente no momento do arrebatamento da igreja, porque a Bíblia diz que o Senhor voltará num piscar de olhos. Está lá em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 52. No momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, e os mortos em Cristo ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transladados, arrebatados pelo poder da promessa do Senhor. Só que Paulo está dizendo que isso vai acontecer justamente através do alarido. O Senhor vai tocar esse som. O alarido era justamente para preparar o acampamento, era o toque, era uma buzina que havia lá no Antigo Testamento para despertar o povo para o evento, para o povo no processo do partir. E você vai dizer agora: pastor, esse alarido vai ser tocado, é o som. E a Bíblia diz que só vai ouvir aqueles que estão salvos em Cristo Jesus. Quando o som do alarido tocar, quando nós escutarmos isso, num piscar de olhos, nós seremos arrebatados. A Bíblia fala da voz de arcanjo, o Senhor dado a sua palavra, e a trombeta de Deus que vai tocar, esta última trombeta, e todos aqueles que estão mortos ressuscitarão, incorruptíveis, e nós seremos arrebatados junto com eles. Esse é o momento mais sublime do arrebatamento da igreja. A Bíblia está dizendo que o Senhor vai trazer aqueles que dormem, aqueles que estão mortos, que vão ser salvos. E nós vamos junto com eles para o céu de glória, pelo poder da palavra do Senhor. Ou seja, esse período do arrebatamento vai levar uma igreja santa, lavada, remida pelo sangue de Jesus. É por isso que você deve se preparar para ser arrebatado, para ser salvo, porque a qualquer momento, ao som do alarido, a voz de arcanjo, a trombeta de Deus, o Senhor há de ressuscitar aqueles que nele dormem, e nós seremos arrebatados em Cristo pelo poder do nome de Jesus. Só que o apóstolo Paulo, ele vai trazer algumas situações para nós entendermos como será tudo isso. E você percebe aí no capítulo 5, versículo de número 6, ele vai dizer: não durmamos, pois, como os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios. Porque os que dormem, dormem de noite, e os que se embebedam, embebedam-se de noite. Mas nós que somos do dia, sejamos sóbrios, vestido da couraça da fé, do amor, tendo por capacete a esperança da salvação.
Paulo fala desta salvação, do arrebatamento da igreja para a glória do Senhor Jesus. E a partir do versículo de número 13, você vai perceber que o apóstolo Paulo, ele vai apresentar algumas recomendações acerca de nós vigiarmos, buscarmos ao Senhor, estarmos prontos para esse processo do arrebatamento. E ele vai dizer: e que tenhais em grande estima o amor por causa da obra, e tende paz entre vós. O Senhor só vai salvar aquele que está ligado na videira, aquele que está justo diante do Senhor, do altar do Senhor Jesus. No versículo 14 ele vai dizer: rogo-vos também, irmãos, que admoesteis os desordeiros, consolais os de pouco ânimo, sustentai o fraco, sejais pacientes um para com os outros, porque o Senhor só vai salvar o santo, justo. E aí ele vai trazer recomendações abençoadas. No versículo 15 ele vai dizer: vede que ninguém dê ao outro mal por mal, mas segui sempre o bem, tanto uns para com os outros, como para todos. Aí ele vai dizer: alegrai-vos sempre, permaneça debaixo da presença do Senhor, seja cheio do Espírito Santo de Deus, tenha comunhão com a palavra, tenha intimidade, relacionamento, para ser abençoado pelo poder do Evangelho do Senhor. Ele está dizendo: alegrai-vos sempre, orai sem cessar, vigiai. Nós temos que orar, buscar ao Senhor para Deus abençoar a nossa vida. E ele vai dizer: em tudo dei graça, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Não extingais o Espírito, não desprezeis a profecia, examinai tudo, retende bom, abstei-vos de toda aparência do mal. São recomendações acerca do arrebatamento da igreja, em que o apóstolo Paulo pede para a igreja estar atenta, porque o Senhor virá como ladrão de noite, que não avisa. Ou seja, nós vamos ouvir o som do alarido, a trombeta de Deus e a voz de arcanjo para a glória do Senhor Jesus. E diz a Bíblia que quando tudo isso acontecer, o Senhor arrebata a sua igreja, leva a sua igreja para o terceiro céu, porque tem 3 céus: atmosférico, planetário e habitação de Deus. Quando nós formos arrebatados, seremos transformados, glorificados pelo poder da palavra do Senhor. O Senhor há de redimir a sua igreja, levar a sua igreja, e nós temos isto como esperança. Por isso que a Bíblia diz: não se turbe o vosso coração, não se preocupe, credes em Deus, credes em mim. Nós estamos aqui porque temos a esperança do arrebatamento. Vamos partir para o céu de glória, porque estar com Cristo é bem melhor para a glória do Senhor Jesus. Eu creio nesta palavra, eu creio nesta profecia. A qualquer momento o Senhor vai voltar para levar a sua igreja, para arrebatar a sua igreja, para levar a sua igreja consigo. Eu creio nesta esperança. Então esta noite eu estou falando acerca do arrebatamento da igreja. Eu estou falando acerca daqueles que vão ser salvos, daqueles que vão ser remidos, daqueles que vão ser lavados pelo sangue de Jesus. E eu profetizo que isso vai acontecer na sua vida, e você será liberto pelo sangue de Jesus. A Bíblia diz que quando formos arrebatados, o Senhor nos encontra nos ares e leva para o tribunal de Cristo, para nós receber o nosso galardão, e todos serão abençoados para a glória do Senhor Jesus. Esta é a lição desta noite, a lição do arrebatamento da igreja. Mas pastor, como será o arrebatamento da igreja? O arrebatamento da igreja, ele só vai ser visto, ouvido por aqueles que servem a Deus. Embora você pode dizer: mas pastor, lá na Bíblia está dizendo: em todo olho verá. Será justamente quando o Senhor descer, no período do 7º ano da tribulação, para resgatar o seu povo. O arrebatamento ele vai ser secreto, exclusivo, abençoado por Deus. E aqueles que estiverem em Cristo ligado na videira será arrebatado pelo poder da palavra do Senhor. Quando o arrebatamento da igreja acontecer, a terra ela vai entrar num período da tribulação, período complicado, difícil, mas aqueles que são salvos em Cristo estarão no céu de glória. E eu quero orar por você nesta noite. Nós vamos buscar ao Senhor, que hoje nós falamos do arrebatamento. Semana que vem nós vamos falar do tribunal de Cristo e entrarmos um pouquinho sobre a grande tribulação. Amém?
Você que está aí na sua casa, você que está acompanhando esse trabalho abençoado, nós vamos orar para Deus da vitória, tá? Vamos orar por toda Cuiabá, por todo o Brasil e por todos aqueles que estão participando desse trabalho em glória, em nome de Jesus. Pai, eu quero apresentar, Senhor, toda a sua igreja, todo o seu povo. Quebra, meu Pai, toda a maldição, meu Pai, tira, meu Pai, toda a divergência. Traz a bênção do Senhor pelo poder da sua palavra. Eu creio, Senhor, num processo mais glorioso, mais lindo, Senhor, do arrebatamento da igreja, que vai arrebatar os santos, os justos que estão debaixo da sua glória. Venha da vitória, Senhor, salvando a família, libertando, curando nesta noite, quebrando toda a maldição, dando vitória aos teus servos, ó Deus, porque nós cremos na esperança que o Senhor nos deixou. Deus, eu quero te apresentar em teu Filho amado, Senhor, para que o Senhor visite aqueles que estão enfermos, aqueles que estão passando por turbulência, aqueles que estão enfrentando por situações, ó Pai, desgaste, que precisa do Senhor. Venha, meu Pai, alimentar o teu povo, trazer a esperança da sua palavra, trazer a bênção, meu Deus, porque nós cremos no Senhor Jesus Cristo. Venha salvar, Senhor, todo o povo brasileiro, Senhor, quebrar toda a maldição, traz a bênção do céu pelo poder do teu nome. Livra, meu Pai, de toda situação, de toda graça. Eu peço, meu Pai, que o Senhor seja derramada, meu Pai, sobre a terra, que essa graça poderosa, linda, poderosa, meu Pai, na salvação, venha fazer algo especial, Senhor, em nome de Jesus. Dá vitória ao teu povo, dá vitória à tua igreja, dá vitória, meu Pai, àqueles que ouviram a palavra, e venha trazer esperança, meu Pai, venha sacudir pelo poder do teu nome. Eu creio, meu Pai, no teu santo evangelho, na sua palavra, na sua verdade, no teu espírito, para que tudo seja conforme o Senhor. Em nome de Jesus, abençoa tudo, em nome de Jesus Cristo. Amém. Que o grande amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a doce consolação do Espírito Santo esteja com todos e todos dizem. Amém. Foi quantos minutos? Não dá para saber.